Bom dia a todos vocês. Estou aqui com o professor Orlando Pérez, um especialista na área de física de neutrinos, e em homenagem a primeiro eu gostaria de dizer assim, em homenagem aos 25 anos da descoberta das massas de neutrinos, das oscilações de neutrinos atmosféricos, estaremos entrevistando alguns pesquisadores. E eu gostaria de deixar público para todo mundo que isso foi uma iniciativa do professor Orlando, foi uma demanda que o professor Orlando enviou, então o mérito é todo dele. Tá? Então, só no dia de hoje eu gostaria de saber do senhor qual você pode nos dar uma perspectiva histórica de como essa área de neutrinos foi estabelecida no Brasil, falando de algumas figuras importantes no estabelecimento, como na criação dessa área de física de neutrinos no Brasil e no seu estabelecimento, porque é uma área muito forte no país hoje em dia. E obrigado pela oportunidade. Bom dia, professor Fainaldo. Muito obrigado por esse convite, por falar sobre isso. Então, eu acho que justamente essa data de 25 anos da descoberta de oscilações acho uma data muito importante. E daí vou tentar falar um pouco da participação brasileira, né, nessa linha de pesquisa, né, nessa descoberta, né? Então, no início houve pessoas isoladas trabalhando em física de neutrinos, algumas delas já estão aposentadas, né? Mas uma das coisas que começou a ocorrer mais ou menos na época, entre 92 a 93, no Brasil, foi um grupo de professores que se reuniu para discutir sobre esse assunto. O professor Marcelo Moraes Guzzo, o Vicente Preites e a Renata Sukanovic Funchal. Tá? Então, eles começaram um grupo com vários estudantes. Eu era um estudante nessa época, né? E aí outros estudantes, Alberto Gago, nessa época. E aí eles começaram a discutir sobre esse assunto. Aí havia reuniões diárias, semanais sobre isso. E aí depois, com o pessoal os alunos fazendo mestrado, doutorado nessa área, aí começaram a interagir com pesquisadores do exterior, né? Para lembrar que o Marcelo Guzzo, ele fez o doutorado dele, uma linha de pesquisa que é a interação não padrão, quando ele fez o doutorado dele no exterior. Essa é uma linha ainda que trabalha até hoje, né? Então, ele foi um dos, talvez, pioneiros, né, a trabalhar mas fora do Brasil, né? A professora Renata não tinha trabalhado nessa área, trabalhava em física experimental nessa época, e ela foi mudando gradualmente a trabalhar em física de neutrinos, né? E o professor Vicente trabalhava mais em física de partículas no escopo geral, e aí começou a fazer alguns trabalhos também em física de neutrinos, né? E aí consegui com isso, com essa colaboração, né? Daí vários estudantes começaram a ir para outros grupos, interagir. Aí houve um Physical Review Letters que coroou isso aí, né? Essa colaboração com o pessoal externo, né? Teve a participação desses 3 professores, né? E a partir disso foi se desenvolvendo outras pessoas começaram a trabalhar nessa área, né? Já havia, na parte experimental, havia já o professor Ernesto Kemp, que trabalhava na parte experimental, né? Mas no exterior e coisas. Aí, o professor Carlos Escobar, ele começou a trabalhar no experimento de neutrinos, que não é a área dele, ele trabalhava em física de aceleradores, com produção de partículas charmosas, e aí começou a trabalhar no experimento chamado MINUS, né? E nesse experimento, ele e o Philippe Gouffon, que era da USP, ambos, o professor Escobar nessa época estava na Unicamp, o professor Gouffon estava na USP, né? E eles começaram a trabalhar nesse experimento, e esse foi o primeiro experimento que viu de forma bem bonita o perfil de oscilação de neutrinos, né? E teve a participação brasileira, então isso é uma coisa, eu acho, bem saliente. E com essa participação brasileira começou a ir outras pessoas. Então, o grupo de pessoas experimentais aumentou, né? Aí houve outras pessoas que vieram trabalhar também em física de neutrinos, né? Aí voltando, indo um pouco tanto para frente, eu fui contratado nessa época.
O professor Alberto Gago foi contratado no Peru, mas continuou colaborando com os pesquisadores brasileiros. Uma das coisas que eu queria falar sobre física de neutrinos é que, desde o início, por sua própria questão que não havia muitas pessoas no Brasil, sempre teve muita colaboração internacional. Então, sempre teve muitas pessoas vindo para cá, a gente indo em outros lugares. Então, tem pessoas espalhadas na América Latina toda onde a gente colabora. Omar Miranda, no México, né? O Diego Restrepo, na Colômbia. Então, a gente colaborou. Aí, recentemente, teve o professor Héctor Segreto e a pesquisadora Ana Amélia Bergamini Machado, que vieram trabalhar em física experimental de neutrinos, né? Ambos vieram para a Unicamp, né? E aí eles começaram a trabalhar no chamado experimento DUNI, né? E ele conseguiu ele é um dos coordenadores de um dos grupos dentro da corporação DUNI e uma parte da instrumentação do experimento está sendo feita aqui no Brasil, na Unicamp, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Não é o único exemplo, tem um exemplo também no Rio de Janeiro, né, que tem um experimento CONE, que também está fazendo a instrumentação e a construção do experimento do Brasil, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque está envolvendo empresas brasileiras nisso. Então, tem várias empresas brasileiras que estão envolvidas. E uma coisa assim, só para dizer como tem esse spin-off de coisas, muita parte dessas empresas são spin-off de ex-funcionários do CNPq. Então, o CNPq, que está aqui do lado da Unicamp, foi uma coisa que fez produzir esse material, pessoas com ótimo know-how, né? E daí conseguiram construir essas empresas, e essas empresas estão continuando a trabalhar, né? E contribuir para isso, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Aí o grupo de pessoas foi aumentando muito, né? Eu fui contratado, o Pedro Delano foi contratado, houve várias pessoas que foram contratadas em universidades. Aí um outro pesquisador, teve que mencionado antes, é o Yoshino Nokawa. Ele veio para o Brasil como pós-doc e depois foi contratado no Rio de Janeiro, né? E depois, lá no Rio de Janeiro, também no mesmo lugar, na PUC do Rio, foi contratado o professor Armand Ismaili, né? E aí, falando um pouquinho sobre a questão da física envolvida, né, dos brasileiros envolvidos nisso aí. Então, a primeira coisa é aquele trabalho inicial do doutorado dele, que é do professor Marcelo Gusso, que começou essa interação não padrão, né? Não teve uma outra pessoa também ao mesmo tempo que fez o trabalho, mas ele começou isso aí. O grupo brasileiro, talvez a característica para sintetizar o que é, eles tentam fazer física além do modelo padrão. E como a gente pode observar essa física além do modelo padrão usando os experimentos de neutrinos, né? Então, a gente tem uma conversa muito interessante com o pessoal experimental. Então, assim, uma parte é físico-teórico, mas tem o pessoal experimental também, o professor Ed, o professor Cape, mas a gente tem essa colaboração tentando trabalhar um modelo teórico, mas também trabalhando com dados experimentais, certo? E aí um outro trabalho, talvez, só falando do trabalho que uma brecha, talvez, Orlando, que você está falando assim, o Héctor e a Ana, que estão trabalhando no DUNI, eles têm saído em notícias, né, destacando a importância deles na colaboração. É importante de ver que do exterior, então, o pessoal no exterior destacando a importância deles na colaboração é um motivo de orgulho de ver pesquisadores brasileiros experimentais, né, envolvidos em grandes colaborações e tendo um papel importante. O professor Héctor e a Ana ganharam há 2 anos atrás o prêmio de melhor instrumentação. É a primeira vez que um brasileiro ganha, né? Então, isso é um motivo de muito orgulho, né? Ambos ganharam. Eu só trabalho com um instrumento chamado Alapuca, né? Então, isso é muito interessante. E também pelo reconhecimento, né? Ele está num cargo alto dentro do experimento DUNI, né? E ele está agora tentando... Ele tem um laboratório, está construindo já parte da instrumentação do DUNI, né? Agora, atualmente, ele está, por exemplo, na Itália, ele está trabalhando lá na parte do CERN, que é um protótipo do DUNI, que é chamado Proto-DUNI, que ele está trabalhando lá, ele e a Ana, estão lá montando, né? Então, isso é uma coisa muito interessante.
E tem essa experiência dos alunos, eu acho muito interessante. Os alunos fazem aqui, constroem coisas aqui, e depois vão montar lá nos Estados Unidos, né? Daí tem várias pessoas, eu posso falar, a Mônica Nunes, a Gabriela Stênico, a Ohana Rodrigues, são pessoas que foram formadas aqui no Brasil e estão trabalhando lá no Fermirab e na parte de experimental de construir. Então, isso é outro aspecto que é muito interessante, né? E isso. É uma curiosidade, eu não sabia que tinham esses três, o Vicente, a Renata e o Marcelo eram contemporâneos, e eles que criaram essa parte da história, eu não sabia, realmente. Estavam em épocas diferentes, tipo assim, da sua carreira, né? Mas aí, tipo, a Renata Vicente tinha voltado... A Renata tinha voltado do exterior, né? E ela estava trabalhando em física experimental de altas energias, e aí começou a fazer essa transição, e depois fez essa transição para neutrinos, né? E o Marcelo, que é o que mais o mais sênior nisso aí, né? Trabalhou desde o doutorado, né? Então já tinha uma linha de pesquisa, né? Mas foi enriquecendo, mas esse contato entre os três, né? A professora Renata tinha uma certa característica, como o tipo de trabalho, o professor Vicente tinha um outro tipo, e no final o que aconteceu foi um merge entre essas diferentes experiências que resolveu essas coisas aí. E o número de pessoas formato muito alto. O professor Marcelo Busso... Por exemplo, pela tua lembrança, as pessoas que eram estudantes, mais ou menos na sua época lá, né? Nesses seminários regulares que vocês tinham, quem dessas pessoas que estão naquela época que hoje se estabeleceram no Brasil? Você tem, para pelo menos, lembrar alguns? Então, aquele grupo, não depois, assim, mais ou menos naquela época, quando isso começou. Você era um dos estudantes. Quem mais hoje está estabelecido no Brasil, você lembra? Então, no Brasil, dessa época, coisa aí, é o Pedro de Holanda, eu mesmo, né? O Alberto Gardner no Peru, né? Aí depois o Yoshi no Nocal ele fez como pós-doc, né? A coisa tão... Um intervalo com isso também fez. Deixa eu pensar mais pessoas. Atualmente está como professor no Rio de Janeiro o Diego Gattieri, mas bem mais novo agora. Assim, dedicado a neutrinos, isso né? Tem várias dessas pessoas que começaram trabalhando alguma coisa, mas depois foram para outras áreas, né? Por exemplo, o André Lessa, né? Começou trabalhando em neutrinos no mestrado, e aí depois fazendo doutorado em outra área, né? Em física de partículas, né? Em aceleradores, né? Eles têm muitas pessoas formadas, alguns deles estão ou no exterior, né? Ou estão saiu do meio acadêmico e estão trabalhando em outra coisa, né? Mas eles formaram muito, esse trio formou muitas pessoas esse tempo todo, né? Isso Tá. Legal. Então, obrigado aí por essa perspectiva. E uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer você poderia explicar de uma forma mais acessível, não simplesmente para cientistas mesmo que trabalham com física neutrinos, talvez a comunidade mais geral de física de partículas e campos, a Sociedade Brasileira de Física, uma linguagem um pouquinho mais acessível, da importância da descoberta que ocorreu em 1998, foi anunciada lá pelo Takaki em uma conferência no Japão, se me lembro bem. Qual a importância dessa descoberta 25 anos atrás para a física de altas energias? Então, eu acho que teve... Fazendo um resumo na frase, eu acho que tem uma descoberta muito interessante. Foi um papel muito importante, porque foi a primeira vez que mostrou um fenômeno que não é explicado pelo modelo teórico que a gente acha de esquerdas de partículas elementares. E para muitas pessoas foi uma surpresa, né? É uma área de pesquisa no sentido que ela não é considerada a principal é a física de aceleradores, né? Aí isso começou com um experimento sendo construído no Japão, né? Apesar de já ter experimentos feitos ao longo de 25 anos em neutrinos solares, esse experimento do Japão que foi o decisivo, que mostrou pela primeira vez a oscilação. E isso é um fato, não sei se vocês conhecem esse fato, né? O professor Kajita, que ganhou o prêmio Nobel por isso em 2015, ele não é o líder do experimento, né?
mas ele é o líder da pessoa que analisava o ruído do experimento, Não que é sabia. os neutrinos. Então, ele é muito jovem, né? Muito jovem, estou falando de um padrão como alguém está no cargo de liderança no Japão, ele é desse grupo. E aí, ele fez um papel fundamental que foi assim, que descobriu o que foi a coisa, né? Ele conseguiu fazer um método para conseguir reconhecer quando você via um muon carregado sendo produzido no final ou um elétron carregado, né? Ele foi a pessoa que conseguiu isso. Ele conseguiu fazer aparelhos para um INAC, de um hospital que estava abandonado. Ele pegou esse aparelho e jogou em direção do supercondutor, aí conseguiu reconhecer como que o supercondutor via elétrons, né? E com isso você conseguiu separar essas duas coisas. E esse foi o pulo de gato, foi a questão, né? E uma pessoa sendo muito metódica, ele é um físico experimental, mas se você conversa com ele, sabe muito sobre a teoria também. Ele fez várias conferências falando sobre a parte da teoria, tentando entender. E sempre ele que tenta introduzir novas ideias teóricas, quando estava no experimento supercondutor. Agora ele está meio afastado, e está em outra empreitada, mas ele foi o papel líder nessa coisa. E aí, uma coisa interessante falar, que na época foi recebido com um certo ceticismo, diz, não, isso aí é um efeito pequeno, a coisa toda, mas como foi começando, esse experimento mostrou essa oscilação, depois teve o experimento inercial, mostrou também o efeito, aí conversão, e aí depois com isso, começou a mostrar realmente que tinha alguma coisa para ser feita lá. Aí o pessoal começou a construir experimentos de laboratório, né, experimentos de acelerador, que são mais precisos para medir as coisas. Aí foi o Minos, esse que eu falei anteriormente, né, que o professor Escobar e o atual hoje, Ricardo Gomes, que também estava como O estudante Ricardo, em Goiás, né? em Goiás, né, na Federal de Goiás. Então, eles fizeram e mostraram bem, se você olha bem bonitinho, o perfil de oscilação dos neutrinos, né? E, então, isso, o que é a questão? Mostrou que existia um fenômeno que não era explicado pelo modelo teórico e você precisava entender por que isso acontecia, né? E entender isso significa tentar entender, talvez, como algumas coisas a gente não está entendendo. Por exemplo, por que existem 3 gerações de partículas, né? Pode ser que isso também possa ser a resposta. Por que tem 3 neutrinos? Por que tem 3 neutrinos que têm massas diferentes, né? Por que tem esses 3 neutrinos que interagem de forma diferente entre eles, né? E que oscilam entre eles, né? Então, toda essa questão que tem esse efeito de oscilação que foi mostrado em vários experimentos, aí depois teve o experimento Nova, e também teve a participação do professor Escobar e do professor Ricardo Gomes, né? O Dune está sendo feito, né? O Lariat, que são outros experimentos bem feitos, estão. E no Brasil também teve uma participação, aí eu não mencionei antes, que é o João dos Anjos. O João dos Anjos é uma figura central para entrar nos experimentos de reatores, que é uma coisa que ninguém tinha experiência antes. E aí entrou ele e o professor Ernesto Kemp, né? E começaram a trabalhar nesse experimento, tá? E aí outra pessoa foi o Pietro Clemente, que está no Estado Estadual de Londrina. Então são os 3 que estão trabalhando nesse experimento, né? Que também descobriu, foi a segunda vez que foi feita uma medida precisa do ângulo tétano 3, que não se sabia anteriormente, né? Então eu acho que foi assim, tentando sumarizar essa coisa que eu pensei, foi na área de neutrinos que ocorreu essa descoberta, só que isso teve efeitos como se fosse uma onda, se propagando em várias outras áreas. Então, por exemplo, hoje, atualmente, a física de neutrinos e, por exemplo, física de matéria escura são coisas que estão misturadas. Não tem como saber o que é matéria escura, o que é física de neutrinos. Então, tem uma outra comunidade toda que está também, o pessoal teórico da coisa, né? Aí lembrar o professor Henrique Pertuso, né? Você também, né? Aquela coisa que eu acho que é sobre matéria escura, né? Então, tem essa coisa, a comunidade então, começou a ter esse efeito de se propagar em outras áreas e meio que tentar reviver essa coisa. Infelizmente, o experimento da LHC não descobriu nenhum fenômeno assim, realmente novo, né? Então, essa linha que física de partículas foi uma linha que está dando frutos, né? Está sendo descoberta, né? E a próxima grande coisa que se espera obter nos próximos anos é descobrir
se existe uma simetria entre neutrinos e antineutrinos, né? Se esse efeito da simetria é uma coisa... pode ter outros efeitos ainda, talvez no início do universo, ninguém sabe qual é a relação entre eles. Também pode ter efeito sobre... Também está tentando ver, por exemplo, se o próton é uma partícula estável. Então, tem várias coisas que você pode usar. Essa ideia, que aconteceu há 25 anos lá numa experiência numa conferência no Japão. Foi o Super Cavalcante foi o host dessa conferência, e eles mostraram esse gráfico bem sincero, mas que mostrava um fenômeno novo em física, né? E aí isso aí se propagou por essas várias áreas diferentes, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Então tem vários movimentos hoje tentando sobre isso aí, né? É muito interessante. O que eu gostaria, talvez, só um adendo, Orlando, agora, se você poderia falar que se um estudante hoje brasileiro gostaria de ingressar na área de neutrinos, como ele pode encontrar oportunidades talvez no grupo de vocês ou em outros, e quais são os principais experimentos que os colaboradores brasileiros hoje estão em contato, quem são essas pessoas responsáveis? Tem um estudante aqui, ele está escutando esse vídeo hoje e faz, nossa, achei muito interessante, como é que eu vou com quem eu devo entrar em contato, quem são as lideranças de alguns experimentos que eu devo entrar em contato para eventualmente trabalhar com elas? Então, eu acho que assim, tem dois aspectos. Um é aspecto em física teórica. Então, acho que física teórica, a pessoa mais sênior que depois aparecia é a professora Renata Funchal, né? Que é na USP, né? Também tem pessoas na Unicamp que você quiser contratar, né? Eu mesmo, o professor Pedro de Holanda. Na parte experimental tem o professor Eto Itaqui e o Kemp, né? Então, os alunos estão ansiosos por novos alunos, existe muito trabalho para ser feito. Eles vão começar agora a fazer uma linha em cadeia, para produzir essa instrumentação. Mas não precisa ser físico, uma coisa que eu ia falar. A gente tem aqui no grupo o pessoal que é engenheiro elétrico, tem engenheiro mecânico, né? Então, a gente quer esses alunos, tem pessoas aí. No grupo tem 2 alunos de engenheiros eletrônicos fazendo doutorado em física, né? Então, não é só física, assim, quer pessoas que querem trabalhar, né? Então, tem tanto na parte teórica como na parte experimental. Se vocês quiserem aqui, a gente está precisando de alunos, muitos, vai precisar de muita gente no ano de 2024, muita gente, né? A gente vai construir uma parte dessa instrumentação do Arapuca aqui no Brasil, vai precisar de muita gente. Tem bolsas a todos os níveis, tem bolsas de mestrado, doutorado, que vão estar disponíveis, de pós-doutorado, né? E aí também tem as pessoas no aspecto... não só aqui, mas tem pessoas em outras áreas também, né? Professor Carlos Pires, na Paraíba, também é uma pessoa que você pode entrar sobre a parte mais teórica, sobre neutrinos, mas tem física de partículas, né? Aí tem o Cheng, que é um professor na UFBC, que não é brasileiro, ele está lá na UFBC, ele também está trabalhando em neutrinos, essa é uma pessoa para fazer. Aí, a pessoa mais sênior lá em física experimental é o professor Célio de Moura Adega. Ele também tem várias coisas para fazer, se os alunos quiserem ir lá conversar com ele. Aí tem a Laura Palucci, né, que trabalha numa parte também de física experimental. E uma coisa que eu falar assim, né, essas pessoas todas que eu estou falando, não todas elas nasceram em física de neutrinos e estão trabalhando hoje. A Laura Palucci, por exemplo, começou em astronomia e depois migrou para a física de neutrinos. O Célio começou em física teórica e depois mudou para a física experimental. Então, tem esse movimento, não sei se física teórica e física experimental, né? Então, qualquer pessoa que trabalhou outra área, por exemplo, hoje no grupo a gente tem pessoas que fizeram seu mestrado em teoria quântica de campos, está aqui no grupo. Tem pessoas que fizeram em relatividade, trabalhando com relatividade, estão trabalhando no grupo. Então, independente qual seja a sua história pregressa, a questão é que se você quiser trabalhar, a gente apoia muita coisa aqui, a gente esperando considera, a gente vai dar as bem-vindas para várias pessoas que estão fazendo aqui, né? E agora, no ano de 2024, 2023, nos anos futuros, vai ter muita atividade.
por causa do experimento do Dune, outros experimentos vão começar já, o experimento do Juno, né? Então vai ter muita coisa, atividade. Pronto, Holanda, só pegar teu gancho. Você poderia falar quais são os experimentos de neutrinos que o grupo da Unicamp está envolvido? É o Dune, né? O Minus e o Double Shoes, tá? Hoje estão os seus experimentos que estão envolvidos. Existem outros experimentos, mas são experimentos que são protótipos para fazer para o Dune. Então, por exemplo, tem o Lariat, tem o Proto Dune, né? Mas são protótipos para depois construir o Dune. São esses experimentos que o pessoal está envolvido, né? Aí um outro experimento tem o Juno, né? E o Hipercavalcante, que é esse pessoal do Rio e o pessoal da Estadual de Londrina, que é o Yoshi no local e o Pedro Clemente e o Armand Ismail estão envolvidos, né? E isso, né? Então, esses são experimentos. A Armand também é uma das pessoas que você pode falar que trabalha na área de tecnologia de neutrinos, né? Usando dados visuais, que faz teoria e usa também dados experimentais. Eu acho que o Armand, não é membro experimental de alguma colaboração, mas ele consegue fazer muito bem esse link entre teoria e experimento. Né? Sim. Todo esse pessoal, tipo, são grupos por causa de razões, assim, da colaborações, né? O Yoshi no Paulo, o Armand e o Pietro de Mente estão no Juno e no Hipercavalcante, né? Outro pessoal está em Dune e no Double Shoes, né? O Double Shoes e o Novo também, né? Mas é isso, né? E existe também brasileiro no exterior, né? Tem outros experimentos, né? Então, por exemplo, tem o João Coelho, que foi formado aqui na Unicamp, está na França atualmente. Ele está no experimento Chrômetro CubeNet, né? Tem outras pessoas trabalhando no Canadá, né? E nos experimentos lá que são onde estava o ECNO, na mina de ECNO. Então tem, não só no Brasil, mas tem brasileiros espalhados no mundo trabalhando em outros experimentos também. Tá? Eu conheci uma comunidade não de brasileiros, mas que estavam no CBPF trabalhando com o João Santos e estavam no Fermilab fazendo doutorado de sanduíche. Tem o César Castromonte, que trabalha na área de neutrinos. Tem o Palomino, acho que hoje ele está nos Estados Unidos. Tem uma comunidade de latinos que às vezes foram formados aqui no Brasil e hoje estão espalhados aí. Mesmo que não sejam brasileiros, mas a comunidade brasileira formou muita gente e portou aí muita gente. Tem pessoas que são professores de hoje lá nos Estados Unidos, né, em Norte Dakota. É o Caiceras, que foi formado pelo Hélio da Mota, no Rio de Janeiro. Tem o Hélio, eu não mencionei no meio, não. O Hélio da Mota, né? Então, ele tem um trabalho que... Muitas pessoas, né? Me desculpe aí, pessoal, se o Orlando ou eu esqueci alguém, mas são muitas pessoas na área de neutrinos. Então, o Hélio da Mota, né, que faz instrumentação, né? Então, ele formou muita gente, e as pessoas estão em lugares diferentes, né? Então, o Castromonte é um exemplo da coisa tudo, né? Ele está no Peru agora, né? Isso. E aí formou muita gente que está em lugares diferentes, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Não é, assim, forma pessoas e depois são qualificadas e assumem empregos no Brasil e empregos no exterior. Né? Acho que é só isso. Sim, você poderia só falar um pouquinho sobre exatamente só sobre a importância dessa descoberta. Assim, você mencionou um pouco, mas queria que você pudesse falar assim, para a comunidade de altas energias, por que exatamente, você falou que era um fenômeno não esperado, né? O porquê, quais a importância dessa descoberta para, talvez, física além do modelo padrão, essa descoberta 25 anos atrás. Tá, foi uma descoberta, acho que a primeira descoberta de física além do modelo padrão mesmo, tenha sido a massa de neutrinos, né? E o porquê isso é tão relevante hoje? Assim, porque é uma descoberta de 25 anos atrás e hoje é tão relevante. Então, essa descoberta, descobriu que os neutrinos tinham massa, parece uma coisa mais interessante. Parece, como que não sabia se as partículas tinham massa? Então, é uma coisa muito difícil de se medir experimentalmente, né? E se descobriu que tinha massa, né? Por causa desse efeito de oscilações de neutrinos. E se você tentar saber o que significa isso, significa que existe uma violação na natureza de uma lei que antes se achava que era uma lei sagrada, que é a lei de conservação do núcleo leptônico.
E se essa lei é quebrada, significa que o modelo teórico de sistema de partículas mentais, ele diz que vai estar incluído nele essa lei de conservação. Então, se essa lei é quebrada, significa que o modelo definitivo não é o modelo teórico que a gente conhece hoje, mas algum outro modelo que precisa ser incluído. Então, isso você começa a mexer com pessoas que trabalham em física de partículas, em construção de modelos, para tentar entender qual é a fonte dessa violação de número tônico, com o pessoal experimental para tentar medir isso de um modo independente e tentar obter essas informações. Por exemplo, até hoje a gente não sabe se o neutrino associado mais com o neutrino eletônico se é o mais leve ou mais pesado. E isso tem implicações muito diferentes sobre a questão como você vai entender a geração de massas. Então, no fundo, acho que talvez o que é o resumo é você está tentando entender a geração de massas de partículas elementares, de férmions, que é uma coisa ainda em aberto. Que não sabe dizer exatamente qual o mecanismo que gera as partículas elementares. Você sabe qual o mecanismo em si, mas esses fenômenos, como explicar o padrão, onde assim, talvez o melhor a forma como é que é distribuído dessa coisa, a gente não sabe. Isso tem implicações tanto em física de partículas, na própria física de neutrinos, mas também em cosmologia. Porque, dado que o neutrino tem essas propriedades diferentes, isso também pode mudar como a cosmologia envolve, como o universo envolve. Então, tem impacto nessas áreas diferentes, né? E eu acho que também tem a questão da semente. Mas se isso é um fenômeno que é fora do modelo padrão, outros experimentos estão tentando achar outras coisas também que pode ser fora do modelo padrão, desse modelo teórico que a gente conhece. Então, foi como se eu diria assim, é como se fosse uma pulguinha dizendo, eu preciso fazer uma coisa diferente para tentar explicar isso, né? Então, isso foi sacudiu, e as pessoas estão tentando até hoje, mesmo depois de 25 anos, tentando entender o que está acontecendo, né? Essa coisa.